de Aparecida de Goiânia. Hora de ficar por dentro do que está rolando no mundo do futebol. E o Cid Ramos está aqui do lado para falar de Campeonato Brasileiro. Vila Nova perdeu a invencibilidade nesse fim de semana lá na Arena Barueri, hein, Cid? Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Túlio, seja bem-vindo. Olha, era previsível que o Vila Nova ia ter uma dificuldade muito grande, porque o Grêmio Barueri é um time que sabe muito bem explorar o mando de jogos. É muito difícil ganhar deles lá. E a gente já havia feito uma previsão. A disputa tá boa, né? Tá. O problema é que o Vila tem uma sequência de jogos agora muito dura pela frente e se ele não conseguir recuperar resultados, ele vai chegar no final desses 3 ou 4 jogos agora contra os times que estão na frente, fora do G4, que não é uma coisa boa quando você está chegando na metade do primeiro turno. Mas ainda tem muito campo pela frente. Como é que foi a partida? A partida não foi boa, o Vila não jogou bem. O Vila foi claramente para tentar empatar. Mas vamos começar mostrando os gols do Atlético, porque é o time que ganhou, o time venceu, foi lá em Bragança Paulista enfrentar a Ponte Preta, que não está podendo jogar no Moisés do Canela, e ganhou. O primeiro gol foi esse golaço do Paulinho para a Ponte Preta, depois o Atlético conseguiu empatar o jogo com o Rômulo, depois virou o jogo com 2 gols do Júlio César, 2 golaços, o Atlético conseguiu a primeira vitória dele fora de casa. Aí agora sim são os gols do jogo do Vila Nova. O Vila Nova sofreu o primeiro gol do Bruno Lima de cabeça e depois o Mazinho fez esse golaço, um gol muito bonito, driblou a defesa do Vila Nova quase inteira, jogou a bola no canto do goleiro Pazinato, que não pôde fazer, e aí decretou a derrota do Vila Nova por 2-0 lá em Barueri no último sábado. Vamos falar de Série A ou você vai me mostrar a tabela? Vamos mostrar a tabela agora, como é que está a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro depois desses jogos aí. Olha, a classificação é essa, o Fortaleza continua líder isolado com 16 pontos e o vice-líder agora é o CSA de Alagoas, que faz uma campanha surpreendente. O Vila Nova caiu para a 3ª posição, o Paysandu é o 4º, esses são os 4 primeiros da Série B. O Vila Nova tem 13 pontos, o Paysandu tem 12. Depois vem Avaí, Coritiba, o Atlético com a vitória subiu para 10 pontos e é o 7º colocado. São Bento, Figueirense e Londrina, esses são os times que completam as 10 primeiras vagas aí. Aí já viramos a tabela, o Oeste é o 11º, Guarani, Sampaio Corrêa, Ponte Preta, CRB, Juventude e o Goiás nessa situação muito complicada aí no campeonato. O Goiás tem apenas 2 pontos, está numa posição realmente muito incômoda. É uma situação assim. O Goiás, se não começar a se recuperar agora no campeonato, a partir do jogo que vem contra o Boa... Não dá mais tempo. Não vai dar tempo mais de alcançar os que estão na frente. Assim, e é uma coisa inimaginável. Então, o Goiás tem que botar o pé no acelerador e começar a ganhar os jogos. Teve muitos gols na Série A? Muitos gols, muitos clássicos, jogos muito bons. Começamos com o jogo do Flamengo. No sábado, empatou com o Vasco da Gama em 1-1 no Maracanã. O gol do Flamengo foi do Vinícius Júnior, aproveitando um rebote, e o Wagner de cabeça empata para o Vasco da Gama. 1-1, o clássico no Maracanã. Aí veja de novo o gol do Wagner de cabeça. Já passamos para o jogo do Palmeiras. Mais uma goleada. O William vai aproveitar esse cruzamento do Borja pela esquerda e fazer 1-0 para a equipe palmeirense. Depois, outro cruzamento agora do Marcos Rocha pela direita. O zagueiro Antônio Carlos faz 2-0. E por último, vamos de novo aí o gol do Antônio Carlos, do zagueiro, e agora o gol do Borja, o 3º gol, 3-0, sem tomar conhecimento. O Palmeiras vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Aí já é o gol do Juninho para o América, que venceu o Botafogo lá em Belo Horizonte por 1-0. O América vai muito bem jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro. Agora, Sport 1, Corinthians 1. O gol do Corinthians é do Roger de cabeça. O Roger faz esse gol de cabeça. E o Carlos Henrique dá um bico na bola e acaba acertando o canto. Empata o jogo para o Sport Recife lá na ilha. Vitória do São Paulo agora. Logo depois do gol do Sport de empate. Aí agora a vitória do São Paulo no clássico. Gol do Diego Souza. 1-0, gol de cabeça. São Paulo conseguiu se recuperar, venceu o Santos. Vitória em Salvador, com o gol do Alisson, 1-0 em cima do Ceará. Depois, o Wesley vai empatar de fora da área, um chutaço de pé esquerdo, empata o jogo, faz 1-1, faz o gol do Ceará. Depois de pênalti, o Neilton dá a vitória para a equipe do Vitória. Fluminense 2-0 no Atlético Paranaense. Primeiro gol do Jackson, uma jogada meio confusa, e depois o Marco Júnior vai fazer 2-0 para o Fluminense. E aí, por último, os gols o gol do novo líder do campeonato, que é o Galo Mineiro. O Atlético conseguiu, além da primeira colocação, uma vitória importantíssima, porque foi
A vitória foi contra nada menos que o Cruzeiro, o grande rival dele, o líder, o grande inimigo dele, por assim dizer, lá no futebol mineiro, e com o gol do Roger Guedes, o Atlético Mineiro venceu por 1-0. E como é que ficou essa classificação? Vamos mostrar. O Atlético Mineiro é o novo líder, tem 13 pontos ganhos, o Flamengo caiu para a segunda posição, o Flamengo tem 11, o Corinthians também tem 11, é o quarto, o Palmeiras também tem 11 pontos, é quarto colocado. Depois vem o Fluminense com 10. O América, que eu disse, campanha surpreendente. Nesse momento é o sexto colocado com 10. São Paulo tem 10. Grêmio 9. O Vasco da Gama 8. E o Botafogo também 8 pontos. Virando aí a tabela, nós temos o Sport Recife, o Cruzeiro, o Vitória, Santos, Chapecoense, Atlético Paranaense. E aí começa a zona do rebaixamento. Com o Internacional, Bahia, Ceará e Paraná são os 4 últimos colocados na Série B. Agora Na Série A. Falar... Na Série A. Agora vamos falar uma coisa, quando a vibe, a situação já não está boa, ainda tende a piorar. A gente pode falar isso do Goiás, né? Pode. Michele, a situação do Goiás é tão complicada, porque além do time nessa posição horrível na tabela do campeonato, tecnicamente sofrível o futebol que o Goiás vem apresentando, e ainda tem que enfrentar uma torcida irada, raivosa. Exigente. Exigente. E aí o que acontece? As pessoas vão para as redes sociais falar mal do Goiás, xingar a diretoria, só que foram além. Conseguiram hackear o site do Goiás e fazer algumas impropriedades lá, como a gente mostra aí. Ou seja, crime, né? Crime, pois é. Cometeram um crime, e aí você vê aí, fora Rangel, o Vila é o maior do Centro-Oeste, fora HP, fora Ailê Pinheiro, que é o presidente do conselho, um grande dirigente do Goiás, e aí conseguiram hackear no final de semana. Só que o Goiás, hoje pela manhã, já trabalhou, conseguiu voltar a página para a posição normal dele, só que o Goiás vai fazer o que é certo, vai procurar a polícia para ver se descobre quem foi que conseguiu hackear o site do Goiás e entrar lá. Mas é caso de polícia mesmo. Cara. Agora vamos falar de coisa boa. Copa está chegando, o cheirinho cada vez mais forte. Hoje a gente vai conhecer mais uma seleção. Mais uma seleção. Faltam só 24 dias para começar a Copa da Rússia. Vamos lá com o TBC na Copa com a Graça Torres. O TBC na Copa de hoje chega com mais um adversário da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo, a Sérvia. A seleção sérvia de futebol, como conhecemos hoje, só existe a partir de 2006, depois de sua separação de Montenegro. A equipe vai participar, então, de sua segunda Copa do Mundo. A primeira foi em 2010, onde foi eliminada na primeira fase, e a deste ano na Rússia, onde busca sua melhor participação na competição. A Sérvia promete ser um adversário duro para o Brasil e brigar por uma vaga nas oitavas de final com Costa Rica e Suíça pelo Grupo E. A Sérvia se tornou uma seleção independente apenas após a Copa de 2006. Antes disso, ele fazia parte da Iugoslávia entre 1920 e 1992. Depois, era uma federação unida com o vizinho Montenegro, onde atuaram entre 94 e 2006. Nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a seleção terminou na primeira colocação do Grupo D, 2 pontos à frente da Irlanda. Assim, País de Gales e Áustria terminaram respectivamente na terceira e quarta colocações e ficaram de fora da repescagem. A Sérvia chega à Rússia tentando repetir sua última partida em Copas, quando venceu a Alemanha por 1-0. Mas o resultado não foi suficiente para classificar a equipe para a segunda fase da competição. O TBC na Copa vai ficando por aqui, mas volta com a seleção francesa de futebol no próximo boletim. Combinado? Au revoir. Combinadíssimo. Agora a Sérvia pode passar um sufoco na seleção brasileira, na sua opinião, Cid? Você viu como é que a Graça Torres encerrou aí o boletim do TBC na Copa, né? A última vez que a Sérvia jogou numa Copa do Mundo, apresentou um resultado gigantescamente surpreendente, que ela bateu na Alemanha por 1-0. Pode esperar muita coisa boa, então? Não, eu acho que assim, tem que ter cuidado. A Sérvia jamais será pode adversário. Desmerecer. Mas tem que ter cuidado, tem que ter juízo para enfrentar um adversário como esse. Mas eu acho que o Brasil não vai ter dificuldade, não. Temos notícias da nossa seleção? É isso que eu ia falar. Por falar em Brasil, a Copa está começando mesmo, né? Ontem a comissão técnica chegou lá na Granja Comari e hoje está começando a fase de apresentação. Aí nós temos as imagens da comissão técnica chegando ontem. A comissão técnica já almoçou lá ontem, lá em Teresópolis, fez reunião, conheceu a nova academia, a CBF montou uma super academia, aí já são imagens dos jogadores chegando hoje. O Marquinhos, esse zagueirinho do PSG, foi o primeiro que chegou às 8 horas da manhã, depois chegou também o Fred, chegou o Felipe Luiz, o pessoal está chegando. Os jogadores têm até às 10 horas da noite para se apresentar. O último que vai chegar é o goleiro Cássio, porque do Corinthians, ele tem um compromisso lá em São Paulo e só vai chegar no limite, vai chegar às 9 horas da noite, os jogadores têm até às 10, os que vêm para o Brasil hoje.
hoje, porque a gente está lembrando que aqueles 3 que estão envolvidos na final de sábado que vem da Liga dos Campeões da Europa só vão se apresentar lá em Londres a partir da próxima segunda-feira, daqui a 8 dias, que são o lateral Marcelo e o volante Casemiro do Real Madrid e o atacante Roberto Firmino do Liverpool. Eles vão se enfrentar no sábado na final da Liga dos Campeões da Europa. Os outros já se apresentam hoje, inclusive o Neymar. Tá certo. Então, amanhã temos mais notícias do futebol. Voltamos amanhã, com certeza. Obrigada, Cid. Uma ótima tarde. Até mais.